INSS não anda. Isso é culpa do ministro Alexandre, é que tem um lado. Primeiro, que eu não tenho nada a ver com o processo do INSS. Eu não sou o relator. Teve uma fake news, ele não faz nada. Mas não sou o relator de tudo no mundo. Gostaria até de ser, mas não sou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, também o prazo não é verdade. A investigação. Primeiro que quem investiga é a Polícia Federal, não sou eu. Quem denuncia é o Procurador-Geral da República. Quem recebeu a denúncia, que a questão que ele colocou também, foi a primeira turma. Não fui eu que iniciei o processo, a primeira turma. Entre investigação, denúncia e o processo, vamos completar quase 2 anos. A questão do INSS não tem 6 meses. E as pessoas colocam na desinformação que é o mesmo prazo. Uma coisa tem quase 2 anos, 1 ano e 9 meses. 1 ano e 8 meses vai completar. Outra está agora. Chegou no Supremo agora em abril. Às vezes algo demora mais, menos, por questões processuais. Tem que preparar, tem que estudar o processo. Não há nenhuma predileção para um lado ou para o outro. Depende isso do procedimento, depende isso do relator. Em pleno século da tecnologia, da inteligência artificial, que todo mundo usa o chat GPT para tudo, é uma vergonha ver que o ministro tem que explicar isso numa entrevista. Não precisa você ser jurista, não precisa ser jornalista, ser advogado. Basta você observar, buscar informação para você saber que cada processo tem um relator, que o Alexandre de Moraes não é relator de todos os processos, que cada caso é um caso. Mas o bolsonarismo adora criar isso, confusão, espalhar notícia falsa. Narrativa é uma palavra que eu odeio, mas é uma coisa que eles gostam de usar e gostam de fazer, de fato, né? Espalhando nos grupos de WhatsApp. E se engana você de que aquela tiazinha do Zap, lá no interior do Nordeste ou do Norte ou de qualquer canto do Brasil, que é desinformada, né? Não. Eu já vi entrevistas de advogados, de médicos, até de juízes. Tem inclusive um ex-juiz que estava gritando no dia do julgamento na porta do Supremo, repetindo essas inverdades que o Alexandre quer mandar no Supremo, que é o dono do judiciário, enfim. E ficam repetindo isso o tempo todo. Tudo que você fala de qualquer notícia, vem um comentário embaixo. E o INSS? E por que não julga o INSS? E por que não fala do INSS? Eles sabem muito bem que as investigações estão andando. Começou, como o ministro falou, aí em abril desse ano. E essas outras já têm mais de 2 anos, então cada caso é um caso. Mas eles sabem, eles ficam repetindo isso porque não tem argumento. É igual quando se falava do Bolsonaro, dizia, e o Lula? Agora não pode mais falar porque já ficou uma coisa, até eles cansaram. Então eles ficam repetindo, e o INSS? E o irmão do Lula? E eu vi um vídeo do Nicolas defendendo o Malafaia e tal, citando a questão do INSS também, e da CPI do INSS. Engraçado que ele é deputado federal. Se ele sabe quem roubou o INSS, quem são os culpados, ele fala, ele denuncia, ele, como agente público do Legislativo, ele pode entrar com uma queixa, com uma notícia, uma denúncia, crime na PGR ou em qualquer outro órgão, Polícia Federal, qualquer um. Mas eles preferem ficar com essas insinuações, né? Porque tem muito bolsonarista envolvido, segundo as investigações estão mostrando aí, tem muita gente grande, graúda envolvida, então eles sabem disso, mas eles não querem acusar, porque serão processados se não puder provar, e também porque eles querem criar essa fantasia no ar o tempo todo, para dizer, e o INSS, e o Lula e tal, é assim o tempo todo, né? Como falava, e o mensalão, e o petrolão. Aí caiu a máscara da Lava Jato, aí eles já viraram o disco agora para o INSS. E essa CPI farsa que montaram aí, não vai dar em nada, igual a todas as outras. É só para consumir tempo, dinheiro público, atrapalhar o Congresso, não votar as coisas importantes do Brasil e ficar fazendo politicagem na TV o tempo todo. Mas podem cair do cavalo. Mesmo que a oposição abandone a CPI, a imprensa vai estar lá fuçando, vendo cada depoimento e pode aparecer figuras que eles não querem que apareçam, né? É uma coisa que não contribui em nada com o Brasil, essa história de CPI. Eles fazem só por politicagem, para atrapalhar o governo, a gente sabe disso. Mas tem gente graúda aí, ligada à direita, no meio disso, e eles não dão os nomes porque eles querem ficar criando essas narrativas falsas. Outra grande mentira que eles vivem repetindo, que o ministro explicou aí muito bem, é que não é ele quem investiga, é a Polícia Federal. Inclusive,
na questão do Malafaia, na questão da prisão domiciliar do Bolsonaro, tudo foi pedido pela PF e ratificado pela PGR e aceito pelo ministro no Supremo, depois disso tudo, de todo esse processo legal. Mas a gente vê na CNN que a nova Jovem Pan Gourmet fica levando uns juristas bolsonaristas, inclusive um dia desse estava entrevistando um que vive no grande debate, defendendo o Bolsonaro, para atacar o Supremo o dia todo. O William Vac tem esse costume, ele leva convidados sempre para bater no Supremo e no governo. Não faz um jornalismo imparcial, é o jornalismo de extrema-direita, então ele só leva gente para espalhar essas narrativas. Inclusive o Caio Junqueira, que é um dos comentaristas da CNN, já repetiu várias vezes uma outra mentira, de dizer que a Lava Jato, que o Supremo tirou o Lula da cadeia para ganhar do Bolsonaro. Eu já vi ele repetindo, se você procurar na internet, você vai achar várias vezes essa afirmação dele. Quando, na verdade, a realidade foi outra. O Supremo teve que voltar atrás, porque o Judiciário estava num descaminho muito grande depois da Vaza Jato, que mostrou as tramas do juiz com o procurador e um monte de coisa errada, e o Fachin teve que reconhecer o recurso da jurisdição que era errado. O Lula, que morava em São Paulo, foi presidente em Brasília, estava sendo investigado no Paraná, uma coisa que não tem nada a ver. Tudo era puxado para lá, que não tinha nada a ver com casos de pessoas que o Sérgio Moro parecia que era o dono do Brasil. Ali sim, o Sérgio Moro estava agindo de forma como se fosse dono do judiciário brasileiro, ratificado pelo PGR Janot e pelo Supremo, que parece que estava vendado. Aí depois caiu em si, teve que corrigir, porque era uma vergonha depois da Vaza Jato. O Fachin teve que corrigir e a segunda turma tornou o Sérgio Moro um juiz parcial. Então a verdade é essa, tem que pontuar as verdades do fato. Então comentaristas em grandes canais ficam repetindo mentiras o tempo todo e as pessoas que já são treslocadas na extrema-direita ficam reverberando essas mentiras. Então não adianta o Alexandre de Moraes ficar desmentindo aí, porque é mais fácil você pegar um jegue, um jumento, no meio da caatinga do Nordeste, você ficar na frente dele e você explicar o processo e ele entender, do que o pessoal extremista da extrema-direita. Eles não querem entender que cloroquina não presta para Covid, que ivermectina não cura a infecção de Covid e que vacina é bom e causa imunidade. Eles vão a vida inteira repetir a mesma coisa. Não tem quem convença, nunca. Se tiver 10 encarnações, um bolsonarista vai repetir as mesmas coisas desde essa encarnação até as 10 para frente.